Deus soberano Pai, nesse momento, Deus. Eu te apresento essas vidas, Senhor, que tem vindo, Senhor, estar em comunhão, em união com Teu Espírito, para ouvirmos, para meditarmos na Tua palavra, para estudarmos na Tua palavra, para fortalecermos na Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é poder. E aqueles que abrirem o seu coração, o seu ouvido, os seus ouvidos para a Tua palavra, para aqueles que agora receberem a Tua palavra, eles possam sair daqui libertos. Conhecereis a verdade vos libertará, e nós estamos aqui para conhecer a verdade e sermos libertos daquilo que falta em nós. E que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento, se houver mentes cauterizada aqui, que possa ser liberta pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, um dia minha mente foi cauterizada, hoje Jesus libertou. Então, que a palavra de Deus venha com libertação em nossas vidas, seja na tua vida que esteja em depressão, em opressão, que esteja fraco, dizendo que não tem fé, que não tem força, mas que essa palavra possa vir como esse poder de libertação nas nossas vidas. Muitas das vezes você está preocupado que teus filhos não estão libertos, mas a obra primeira é em nós. Se preocupa primeiro com você, que através da tua vida os teus filhos voltarão para o caminho do Senhor. Você será um evangelho vivo, alguém de testemunho, de exemplo para os teus filhos. E os teus filhos vão dizer: minha mãe nunca desistiu de mim, meu pai nunca desistiu de mim, minha esposa nunca desistiu de mim, meu esposo nunca desistiu de mim, essa irmã nunca desistiu de mim. Então, louvado seja o nome do Senhor. Procure primeiro a tua libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Procure primeiro tirar a trave do teu olho para poder tirar o cisco dos olhos dos outros. Procure primeiro enxergar, né? Para poder você conduzir os que estão cegos. Por isso que primeira obra é em nós. A palavra está em Romanos capítulo 8, no versículo 12, gente. A vida por pão que alimenta o nosso espírito. Na verdade, o pão alimenta o corpo. E a palavra de Deus alimenta a alma, o espírito da gente. Guiados pelo Espírito, Romanos 8, versículo 12. Se alguém puder escrever aí para mim, eu agradeço. Romanos capítulo 8, no versículo 12. O Bruno não entrou, parece que não entrou nenhuma moderadora, mas tranquilo. O compromisso é meu, não é delas, né? Eu sou só grata. Sou só grata a quem me ajuda. Romanos capítulo 8, no versículo 12. Guiados pelo Espírito. Isso que nós temos que viver. Sermos guiados pelo Espírito, gente. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Então, nós não podemos viver segundo a carne, segundo as nossas vontades. Podemos viver segundo a carne, gente. Nós temos que viver segundo o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome, pela direção de Deus. O Espírito Santo de Deus vai nos dirigir. Muitas das vezes você quer fazer algo, mas como você ora, o que acontece? O Espírito Santo tira aquela vontade do teu coração. Ou coloca aquilo no teu coração, entendeu? Isso é direção do Espírito Santo. Muitas vezes você começa a fazer aquilo que você não queria, mas era a vontade do Espírito Santo para você. E outras vezes ele te para você não fazer algo. Por quê? Porque aquilo não era a vontade dele para você. Eu vou dizer uma experiência minha, né? Às vezes Deus me levou para muitos lugares, principalmente pelo Ribeirinho, né? Me convidava, vamos fazer a obra lá em tal canto. E eu orava: Deus, se é da tua vontade de eu ir, prepara tudo para mim ir. Me dá um sinal. E Deus me dava um sinal. Gente, eu viajei na obra missionária sem pagar nada. A primeira viagem que eu fiz no Ribeirinho, né? No interior. Ribeirinho é no interior, vamos dizer o que você, roça, né? Uns falam roça, em Manaus fala interior, Ribeirinho. Então, a primeira viagem que eu fiz, eu paguei minha passagem. Aí eu disse: Senhor, o Senhor disse que nós não temos que nos preocupar com nada. Quando eu entrei no barco, gente, o pastor com quem me levou,
que levou o grupo, né, de missionários, ele me chamou para orar no dono do barco, que ele estava doente. E amém. Foi eu, foi o pastor e foi os outros. Vamos lá orar, vamos. Aí Deus usou a minha vida para esse dono do barco, gente. De todos que estavam lá, Deus usou a minha vida. E o que que aconteceu? Ele foi curado. No outro dia, ele já estava de pé. No outro dia. E ele, sabe o que foi que ele disse? Irmã, a hora que tu quiser viajar, tu não vai pagar nada. Gente, eu viajei várias viagens no barco desse irmão, desse dono desse barco, sem pagar nada, ida e vinda, entendeu? E aí eu fui fazendo a obra missionária, sem pagar nada, sem pagar nada. É, gente, é assim que Deus faz. Por quê? Porque eu fui na direção de Deus. Pai do Senhor, os que estão chegando, porque o Deus é que estava me levando para a obra missionária. E eu viajava sem pagar a minha passagem. Na época era R$ 50. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não pagava mais, só por causa, porque Deus era um chamado. É um chamado. Se Deus tem um chamado na tua vida, minha querida, Ele vai garantir esse chamado. Tu não vai precisar viver pedindo de ninguém. Porque eu pedi de Deus. Deus, a tua palavra disse que quando o Senhor envia, a gente não tem que se preocupar com nada. Aonde eu chegava, eu tinha alimento. Quando eu vinha com presente, com frutas. Por quê? Porque é digno o trabalhador do seu salário. Né? Eu não tenho que dizer, Senhor, eu quero ganhar milhões. Se eu disser isso, Deus ele vai dizer, tu quer ir para o inferno com esses teus milhões. Entendeu? Porque o dinheiro corrompe o coração dos seres humanos, gente. E uma coisa que eu sempre disse para Deus, Senhor, eu não quero, não me dê nada que venha me corromper. O dinheiro corrompe o coração. Já corrompeu o coração de muitos líderes. Eles começaram humildes, eles começaram no amor, mas estão aí sem amor pela obra de Deus, porque os seus corações estão no dinheiro. E eu sempre tive temor disso, sabe? De o meu coração se corromper por causa do dinheiro. Gente, Deus já me abençoou tanto. E sabe o que que acontecia? Eu sempre ajudava os outros, sempre dividia com os outros, sempre eu investi na obra de Deus. Se eu não tenho uma casa própria hoje, foi porque eu não tive amor ao dinheiro e nem amor a mim. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo aquilo que Deus colocava na minha mão, gente, a primeira coisa era eu pensar nos outros, não era em mim, era pensar nos que precisavam. Então, louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente aí corrompido por causa do dinheiro. Por quê? Porque estão vivendo na direção da sua carne. A nossa carne cobiça o quê? Conforto. Quem é que não quer conforto, gente? Quem é que quer viver como Jesus viveu? Quem é que quer viver sem dormir, sem descanso, no meio de doentes, no meio de pecadores, no meio de pessoas que, meu Deus do céu. Então, quem é que quer viver isso? As pessoas querem vida boa, querem uma casa boa. Ainda usam a palavra de Deus para dizer assim, que Deus é o dono do ouro e da prata. É verdade, ele é Deus, é dono. Outros dizem assim, eu sou filha de Deus, eu tenho que ter do bom e do melhor. O filho de Deus, gente, ele mal comia, porque sempre ele estava repartindo pão. Lembra lá dos 3 pães e 7 peixinhos? 5 peixinhos, né? Lembra lá daquela passagem? Estou só esqueci os números. Eu sei que eram 3 pães, né? Lembra lá que Jesus teve que dividir com todo aquele povo? Por que que ele não disse, eu que estou fazendo a obra, eu que estou curando, eu que estou orando, eu que vou comer o melhor? Não, ele dividiu. E tem tanta gente aí que podia dividir o pão e não divide, não divide, não divide o pão. Estamos entendendo? Estão vivendo pela direção do quê? Do Espírito Santo? Tenho certeza que não. Porque aquele que vive por direção do Espírito Santo, ele tem prática de Cristo. Ele tem prática de Cristo, ele tem prática do Espírito Santo de Deus. Então é muito fácil você conhecer quem serve a Deus e quem não serve. Se você meditar, se você conhecer a Cristo, você vai saber quem serve a Ele e quem não serve. Louvado seja o nome do Senhor. E se Deus nos prospera, é para nós ajudar os que precisam. Não é para te ter uma vida de luxo, não. Tu pode ter o teu conforto, sim. Você pode ter teu conforto, mas você não pode esquecer dos outros. Porque todo aquele que segue a Jesus, que ele é abençoado, é para ele abençoar muito mais pessoas.
Porque aquele, gente, que sofreu, ele sabe de onde veio, ele sabe o que é a dor da fome, ele sabe o que é não ter um calçado para ir para o templo, não ter uma roupa para ir para o templo. Quantas pessoas, gente, não vão para o templo porque dizem que não tem roupa? E quantas pessoas julgam essas pessoas, censuram essas pessoas e não ajudam essas pessoas, né? Até hoje, as pessoas pedem para vender, né? Gente, eu nunca concordei na igreja, graças a Deus o pastor com a mesma visão de pedir roupa para vender por um preço pequeno. Você ganhou de graça, as pessoas te deram de graça, aí você pega e vende, né? Para ter lucro na obra. E uma coisa que eu aprendi com meu pai, ele dizia: minha filha, aquilo que você recebe de graça, dá de graça. E a própria palavra ensina. Aí tem gente que ganha roupa para doar para os necessitados, eles vão e vêm. Às vezes, até pegam as roupas primeiro, as melhores para si. Opa, essa eu vou ficar para mim. Essa aqui eu vou ficar para mim. Entendeu? Gente. Dirigido pela carne, não pelo Espírito de Deus. E aqui ele diz, vamos continuar aqui, que só começou. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, gente. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então o Espírito, ele mata a minha carne. Lembra que o Senhor disse que nós temos que andar em Espírito, não na carne. Como é andar em Espírito? Andar através da direção do Espírito Santo, não pela minha direção, não pela minha carne, não pela minha vontade. O que é a minha carne? É as minhas vontades sendo feitas. O que é a vontade? Qual é a vontade do Espírito Santo? É aquilo que eu não quero fazer. É a vontade do Espírito Santo. Você acha? Quantos estão acordados na madrugada orando? É essa a nossa vontade? É essa a nossa vontade de dobrar o joelho na madrugada, de estudar a palavra, de orar? A minha vontade era dormir a noite toda. 6 graus tá de frio aqui. 6 graus, né? Tava 5. E aí? Quentinha, com sono, no cobertor, aí eu acordar, dobrar os joelhos, né? Sair do cobertor por frio. Você acha que isso é vontade da carne ou é do Espírito Santo? Quando você acorda nas madrugadas e dobra teus joelhos para orar, quando você acorda na madrugada, apresenta teu jejum, quando você estuda a palavra, isso é vontade sua ou é do Espírito Santo? É vontade do Espírito Santo e você renuncia a tua carne, entendeu? É isso que é viver no Espírito, pelo Espírito. É a renúncia que nós temos da nossa vontade. Estamos entendendo, gente? Estamos aprendendo? Porque ele diz, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar das obras do corpo, vivereis. Então, o Espírito Santo nos dá vida e vida com abundância. O Espírito Santo nos dá alegria, qual o corpo dá tristeza. Você está entendendo? O Espírito Santo de Deus não vai deixar você viver em depressão. O Espírito Santo de Deus vai te sustentar para que você não viva em depressão. Se você tiver essa vida de renúncia, você vai viver no Espírito, pela direção do Espírito, pela vontade do Espírito, guiada pelo Espírito e não pela tua carne, pela tua vontade, pela minha vontade. O primeiro passo de um discípulo de Cristo é renunciar às suas próprias vontades. Porque Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É renunciar à minha vida, renunciar à minha vontade, é renunciar ao que eu quero para fazer a vontade de Deus. Porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Então, quando nós temos vida com o Espírito Santo, a nossa vontade vai se perdendo, gente. A gente vai perdendo a vontade de tanta coisa. Por quê? Porque nós estamos vivendo na direção do Espírito Santo. E os prazeres da nossa carne, ele não tem mais aquela necessidade. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você está entendendo? Quando entregamos nossa vida para Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus.
através do Filho, nós nos tornamos filhos de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então, Jesus está na nossa vida, o que vai acontecer? Nós vamos viver com as práticas de filho de Deus. Por isso que nós seremos nova criatura. A gente vem como está, né? A gente vem querendo a vida nova, querendo Jesus na nossa vida, querendo, Senhor, eu quero ser liberta desse sofrimento, eu quero uma vida nova, estou cansada de sofrer, estou cansada de viver o que eu estou vivendo. Aí o que acontece? O Espírito Santo te batiza, o Espírito Santo vem sobre a tua vida e começa a ter entendimento que você passa por as aflições, mas ele sempre está te dando ânimo. O choro pode durar uma noite o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então o Espírito Santo vai dando entendimento para nós que passamos por deserto, mas sairemos do deserto. Poderemos entrar na cova, mas ele tira da cova. Passamos por tempestade, mas ele está conosco. Aí nós começamos a entender aquilo que nós não entendíamos quando nós não tínhamos Cristo na nossa vida. Que você se achava sozinho, em tudo você se achava sozinho. Hoje você passa pelas lutas, porque nós passamos por aflições. Nós não saímos ainda desse mundo, mas nós sabemos que Cristo está na nossa vida e nos ajuda a vencer. Estamos entendendo, gente? Temos que entender qual é a diferença de eu entregar minha vida para Jesus e qual é a diferença quando Jesus não está na minha vida. Qual é a diferença de eu ser dirigida pelo Espírito e eu ser dirigida por mim mesmo ou então pelo Espírito maligno. Nós vamos já chegar lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, ele obedece quem? Ao Deus, ao Pai. Não é assim? Os teus filhos, eles não te obedecem? Quando eles não te obedecem, como eles são chamados? De rebelde. Se eu não obedecer o meu pai, eu sou rebelde para ele. Então, o que adianta eu orar e não fazer o que meu pai manda? Hã? Eu tenho que orar, mas fazer o que meu pai tem mandado eu fazer. Nós temos que orar, mas nós temos que fazer o que Deus tem mandado fazer. E o que ele tem mandado fazer? Está tudo escrito aqui nas Escrituras Sagradas. Ele está acabando de falar para nós. Sejam guiados pelo Espírito. Sejam filhos de Deus e ande como filhos de Deus. Deus não é santo? Então eu tenho que andar separada nesse mundo. Aquilo que eu gostava antes, que a minha carne gostava, quando eu não tinha Deus, agora ela não tem que gostar mais. Por quê? Porque eu tenho que renunciar para andar no caminho da verdade e da vida, para andar com Deus. É uma coisa maravilhosa andar com Deus, né, gente? Ou você é feliz andando com Deus sem gastar nada. Tem gente que só é feliz com dinheiro. E você andando com Deus, você é feliz no pouco, no muito. Se ele dizer sim, se ele dizer não, e você continua feliz com ele. Se ele colher alguém dentro da sua vida, ele te consola. Minha filha, chegou o tempo de eu colher, mas daqui a pouco tu também vais. Não é verdade? E o Espírito de Deus está aí te consolando, te ajudando. O Espírito Santo de Deus está sendo a tua alegria. Quantas pessoas não têm dinheiro para viver a alegria, né, que elas queriam viver, uma boa casa, um carro, viagens, boas alimentações. Quantas pessoas não têm isso, gente? Mas elas vivem alegria, sabe por quê? Porque elas têm Deus no seu coração, porque elas são filhos de Deus, porque elas têm Jesus no seu coração. E tem muita gente com tanta riqueza, com tanto dinheiro, gente, que está se acabando no vício, que está se acabando no adultério, na prostituição, que está se acabando com tanta coisa ruim, né, gente, que a gente tem visto aí, que está ceifando a vida dos outros por causa do seu dinheiro. Como eles mesmos dizem, né? Que basta eles pagarem que eles conseguem o que querem, né? Porque tem dinheiro. No mundo eles podem conseguir o mundo todo. Não foi isso que Jesus disse? O que adianta tu ganhar o mundo e perder a tua alma?
Quantas pessoas estão ganhando tanta da riqueza no mundo, mas estão perdendo a sua alma? E você não tem essa riqueza do mundo, mas você vai ter a riqueza do céu. E você não vai perder a tua alma. Esse que é ser filho de Deus, gente. Isso é que ser dirigido pelo Espírito. O teu coração não está no tesouro, o teu coração não está no dinheiro, o teu coração não está nas coisas desse mundo, não é verdade? Você vive em paz, você vive feliz, mesmo passando por todas as aflições, há um consolo. O Senhor vem e te consola, o Senhor vem e mostra e diz: minha filha, não te preocupa, que o que eu tenho para você é maior, é melhor. É maior, é melhor o que eu tenho preparado para você. Jesus disse: eu vou para o Pai preparar lugar. E o lugar que está preparado para você é de excelência. O lugar que está preparado para você, você não vai mais trabalhar. Você não vai precisar pagar. Você não vai precisar acordar cansado. Você não vai precisar ir trabalhar doente. O lugar que Deus preparou para mim e para você é de descanso, é de paz. Não haverá enfermidade, não haverá morte, não haverá ódio, só haverá amor. Amor. Porque aqui nesse mundo o que está faltando é amor. O que não tem é amor. E cada vez mais não tem amor. As pessoas matam por brincadeira. Gente, eu vi uma cena muito triste. Muito triste. Eu não sei o que era mais triste. Se era. Eu vi um animal, um cavalo, cheio. O dono do cavalo colocou tanto peso nesse animal, querendo que ele carregasse esse peso, e o cavalo estava chorando. Que, que coração é esse? Que ser humano é esse? É muita maldade, gente. O cavalo não conseguia andar e o dono, né, lá empurrando o cavalo e o cavalo chorando. Meu Deus, aquela cena cortou o meu coração. É tanta maldade, tanta requinte de crueldade, gente. Não é verdade? Que as pessoas matam as outras, elas não querem só matar, elas querem torturar as pessoas. Elas sentem prazer no sofrimento dos outros. Isso é diabólico. Isso não vem do Espírito de Deus. Isso não vem do Espírito Santo. Isso não vem de Jesus. Quando Jesus vai para a cruz, gente, o que foi que você acha que aconteceu? Toda aquela tortura que Jesus passou. Toda aquela tortura, gente. Aquilo foi diabólico, totalmente diabólico, não é verdade? E Jesus ali passou por tudo aquilo por mim, por você, para você ser filho de Deus, para eu ser filha de Deus, para nós renunciarmos à nossa carne e servirmos a Ele, adorarmos a eles, andar com Ele, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes tu quer andar com teus amigos que te levam para droga, que te levam para a morte, que te levam para a vergonha, que te levam para o sofrimento. Você não tem nada andando com esses amigos, você só perde, só perde. Às vezes, para você ter alguma coisa, você tem que roubar. Olha só, gente, o que, que o inimigo oferece. Você que está me ouvindo aí, que está aí nesse vício das drogas, nesse vício errado. Às vezes, para você ter algo na vida que o diabo te oferece, que o mundo te oferece, é com roubo, não é com honestidade. Sabe? É você se escondendo, né? Se bem que hoje eles não estão mais se escondendo, né? Hoje eles fazem as coisas e ainda gravam. Hoje eles fazem, mostram na mídia que estão fazendo suas maldades, né? Para você ver ao ponto que o ser humano está se tornando. Agora me diga uma coisa: são filhos de Deus ou são filhos de quem? Tem obra de Deus ou tem obra de quem? As pessoas culpam a Deus, que Deus mata as crianças, que Deus não sei o quê. Quem que está matando as crianças? É Deus? Quem é que está sequestrando crianças? É Deus? Quem é que está mandando? Estuda a palavra de Deus. O que Jesus disse? Que as crianças delas é o reino do céu. O Senhor, Ele jamais mandou ninguém tirar a vida de uma criança. Se estudar a palavra de Deus, jamais Ele mandou ninguém para se prostituir com uma criança. Para isso, Ele deu uma esposa. Se você não consegue ficar sozinho, que case. Foi isso que Ele disse. Não é isso? Mas se você consegue, viva para o Senhor.
Então, as pessoas ignorantes que não estudam a Bíblia, elas botam tudo a culpa em Deus, né? Não, Deus é culpado que matou criança. Deus não matou criança. Deus não mandou você fazer armas. Deus não mandou você fazer a guerra contra o teu irmão. Deus mandou tu ajudar o próximo. Deus mandou tu repartir o pão. Deus mandou tu ajudar os órfãos, as viúvas, as crianças. Se há tanta maldade contra as crianças, quem está fazendo a maldade é os corações maus. É os corações que não têm Deus, não é verdade? Por isso que nós temos que andar em espírito, porque se nós não andarmos pelo Espírito de Deus, nós não vai sair nada bom do nosso coração. Eu digo isso para você, se não fosse o Espírito de Deus na minha vida, não ia sair nada bom do meu coração, gente. De nós mesmos não vem nada bom. Por isso que nós temos que entregar nossa vida para Jesus, para que venha algo bom de nós. Porque o Senhor na tua vida, as pessoas vão ver quem é os filhos de Deus, quem é os filhos do diabo, como a Silvia falou. Porque os filhos do diabo fazem o que o diabo manda. Os filhos de Deus fazem que o pai manda. É simples, gente. Não tem nada de que não entenda, não. Pelas práticas, você vai saber quem é quem. Você vai, pela prática de cada ser humano, você vai saber de quem ele é pai, quem é o pai dele. Tanto é que tem gente dizendo aí, eu quero ir para o inferno, mas não quero ir para o céu com os crentes. Tem gente dizendo, né? Eu quero ir para o inferno, mas não quero ir para o céu com esses crentes. Olha esse entendimento. Eles acham que eles vão ficar curtindo no inferno, né? O inferno é lugar de ranger de dente, não é de curtição, não. São pessoas com mente cauterizada e nós oramos por elas. Enquanto elas não querem estar perto de nós, a gente evangeliza para elas, a gente ora por elas, a gente chora por elas. Gente, tem tanta gente aí que eu apresento a Deus que eles nem sequer me conhecem. Eu olho, né, na mídia, famosos. Meu Deus do céu, Senhor, olha a alma dessa mulher, olha a alma desse famoso aí, né? Quantos famosos, gente, que tem o coração, meu Deus do céu, longe de Deus, que a sua alma está pedindo socorro, sabe aonde que eles encontram o socorro deles? Na droga, na fama, no álcool. Por que você acha que aquela pessoa está lá todo o tempo em cima do palco com droga e com álcool? É o socorro deles. Porque se eles tiverem sã consciência, eles não suportam as dores dele. Aí eles vão para o álcool, eles vão para as drogas, eles vão para ali, né? Querer preencher a carne, a falta delas, a falta do que a alma deles querem. Aí não larga a garrafa, né? Não larga a garrafa do álcool. Não larga de jeito nenhum. E você aí que não tem fama, você aí que está desempregado, você que está aí passando por dificuldade, você não está com uma garrafa de álcool, você está com o Espírito Santo de Deus na tua vida. Então não tenha inveja dos ricos, não. Não tenha inveja de ninguém, não. Você pode não ter nada na sua vida. Aliás, pode ter o bastante, né? Para cada dia, que é isso que o Senhor nos dá. A cada dia Ele dá aquilo que nós precisamos. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. É isso que ele está dizendo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Gente, você está aprendendo aqui, mas não vai chamar ninguém aí de filho do diabo, não. Pelo amor de Deus. Aprendam, mas não saiam por aí. Esse é filho do diabo. Aí você chega lá com aquela pessoa e diz assim: tu é filho do diabo, tu é filho de Satanás. Pelo amor de Deus, não é isso. Deus está te ensinando, nos ensinando aqueles que têm a prática. Se você sabe que aquela pessoa tem aquela prática, vigia com ela. Vigia com aqueles que não são filhos de Deus. Não é isso que o Senhor ensina para a gente vigiar? E ora. E ora, dá bom testemunho para essas pessoas. Mostra que você é diferente. Mostra que você é o filho de Deus. Mostra que você quer bem para elas e não o mal. Os filhos de Deus não desejam mal para ninguém. Os filhos das trevas desejam mal para eles. Fazem o mal para eles mesmos e fazem mal para os outros. Então você está aprendendo aqui quem é os filhos de Deus pelas suas práticas e quem é os filhos do diabo pela prática deles, mas não é para você sair por aí chamando as pessoas de endemoniado, não, e nem de filhos do diabo. Não é para você fazer isso. Pelo amor de Deus, não vão fazer isso, gente.
Como é que você vai ganhar essa alma para Jesus? Quando você chama essa pessoa de endemoniada, como você, se você sair e tratar elas como elas são tratadas pelo próprio Satanás. Não, gente. Nós estamos aqui nesse mundo para resgatar almas. Nós estamos aqui nesse mundo para resgatar almas, para nós somos aqueles que têm um amor por essas vidas, a qual eles não têm amor por nossas vidas, porque eles não têm Jesus na sua vida. A falta de amor, gente. Gente, tem mães cristãs que ensinam seus filhos assim: isso é do diabo, isso é do diabo, isso é do diabo. Aí a criança vai conversar com outras crianças que não têm cristão, não são cristãos, aí fica dizendo: "Bom, isso aqui é do diabo." Não, não é isso não, gente. Pelo amor de Deus, não é isso. Nunca ensina teu filho para falar para os outros que você é do diabo. Nunca ensine isso. Por isso que o Senhor diz que primeira obra é em nós. Porque se você for cega, você vai ensinar os teus filhos a, a caírem na cova. Não é verdade? Porque você não sabe. Se alguém chegasse evangelizando para mim e dizendo assim que eu sou filha do diabo, eu não ia querer estar perto dessa pessoa. Ia querer? Não ia, gente. Não ia de jeito nenhum. E aí, em vez de você ganhar aquela alma para Jesus, você acha que quando Jesus estava na terra, ele saiu chamando todo mundo de endemoniado? Não, ele expulsou os demônios dessas vidas. Não foi? Josué, os enviados de Josué, quando chegou com Raabe, eles chamaram Raabe de prostituta? Não. Você está entendendo, gente? Então, quando Jesus estava na terra, ele não estava chamando os pecadores de pecadores. Ele estava chamando eles para o arrependimento. Mas eles não estavam dizendo. Ele não chegava lá: olha, tu é um endemoniado, né? Tu não é um filho de Deus. Ele veio para resgatar os perdidos. E nós temos que entender que nós estamos aqui como filhos de Deus para resgatar esses perdidos. Aprendemos, porque às vezes tu tá chamando teu filho aí de demônio. Quantas mães que eu escuto isso? Usando outros nomes que é o mesmo sentido de demônio. Tem muita gente que gosta de chamar os filhos de moleque. É um demônio. Né? Tem muita gente que diz que seu filho é amaldiçoado. Ai, tu é um maldito. Olha aí, gente. Como é que tu quer ganhar teu filho chamando ele de maldito? Isso mesmo, Raquel. Tem gente que chama teu filho de danado. Vai pesquisar o que significa as palavras para te ver o que tu tá chamando teus filhos. Muitas das vezes em vez de tu ser um canal de bênção para teus filhos, tu tá sendo aquele que tá levando teus filhos a ficar amarrado nas trevas. Por isso que primeiro a trave tem que sair do nosso olho. Primeiro a libertação é nos pais. Quantos pais que são cegos e querem conduzir seus filhos? É filho, gente, mas tem pais mais cegos do que os filhos. Você está entendendo, gente? E aqui diz: por que não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está entendendo? Então você vai ter certeza que você é filho de Deus e você vai ter práticas do filho de Deus. E haverá essa prova na minha vida, essa prova na tua vida. Todos os dias Deus está te provando que tu é filho dele, filha dela. Filha dele, dele, filha ou filho dele. Deus todo dia está te provando. Todo dia ele está trazendo alguém para falar com você que ele te ama, que ele não te abandona, que ele não desiste de você. Você pode estar chorando, mas haverá uma alegria. Você pode estar enfermo, mas ele é Deus para te curar. Todos os dias tem alguém sendo boca de Deus para você, falando: filha, espera o meu tempo. Filho, eu vou te curar. Filho, eu vou te libertar. Filha, tem ânimo. Filho, eu não desisto de você. Todos os dias tem alguém falar que você é filho de Deus e filha de Deus.
O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se é certo que ele padecemos, que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, meu querido, minha querida, nós estamos sofrendo. Sempre tem um sofrimento em nossa vida, mas lembre-se que esse sofrimento é para que Deus seja glorificado na tua vida. O choro pode durar uma noite, mas haverá alegria. Há o tempo de plantar, há o tempo de colher. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Aquele ladrão, ele foi salvo na cruz, mas ele colheu a maldade dele aqui na terra. Ele estava sendo crucificado com Jesus. Jesus, ele não era ladrão. Jesus, ele não era malfeitor. Mas por que ele estava naquela cruz? Você pode dizer, se ele não era ladrão, se ele não era malfeitor, por que ele foi para a cruz? Pelos nossos pecados. Ele foi pagar o preço por nós. Coloca no teu coração. Jesus pagou com vida pelos nossos pecados, pelos nossos erros. O que nós temos que ser, gente? Gratos a Ele. Alguém que faz o bem para você, o que você quer fazer? Não é o bem? E Jesus fez o maior bem para a nossa vida. E por que nós vamos querer fazer o mal para Jesus? Mas, irmã, qual é o mal que eu faço para Jesus? Quando nós pecamos, quando nós nos afastamos do caminho dele, quando nós blasfemamos, quando nós estamos sem fé, quando nós servimos mais ao mundo do que a Deus. Que gratidão nós temos por Jesus ter pago pelo nosso pecado. Que gratidão nós temos. Qual é o agradecimento que nós temos? O que nós temos feito para agradar a Deus? Mesmo Jesus tendo pago nossos pecados, a gente continua querendo que Ele nos agrade. E a gente, não, Senhor, eu quero te agradar, tu deu. Hoje eu sou filha de Deus. Onde eu estava nas trevas, onde eu estava na escuridão, onde eu não era tua filha, hoje eu sou tua filha. Estamos entendendo, louvado seja o nome do Senhor, que é aquele que tem o Espírito de Deus, pois é, né? Quando o teu filho, você faz tudo pelo teu filho. Aí ele é ingrato com você, não dói? Qualquer pessoa que você fizer o bem e que ela foi ingrata com você, vai te doer. Vai doer, não vai doer em você? Poxa, Senhor, eu só fiz o bem. E olha a gratidão. Quando você tem o coração de Deus, você vai entender, Senhor, essa pessoa foi ingrata comigo porque ela não te tem no coração. Porque verdadeiramente ela ainda não entregou sua vida para Jesus. Porque verdadeiramente ainda não é um filho de Deus, uma filha de Deus. Porque Jesus, como filho de Deus, gente, foi a pessoa que mais recebeu ingratidão. Jesus foi traído, Jesus foi negado. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Jesus foi sozinho para a cruz, foi abandonado. Os discípulos se esconderam porque tiveram medo de morrer. Na verdade, não era a hora deles morrer, porque o sacrifício era para Cristo. Quem tinha que levar a cruz era Cristo, não eram os discípulos. Quem tinha que ir para a cruz não era Maria, não era José, era Jesus que tinha que ir por Maria, por José, por nós, por Pedro, por João, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. E esse Jesus, gente, o que mais ele viveu na terra foi ingratidão. Aqueles que ele curou, nem todos seguiram ele. Aqueles que ele libertou voltaram para a sujeira, voltaram para o pecado. Estamos entendendo, gente? Nós somos filhos de Deus. Você entregou tua vida para Jesus. O teu nome está escrito no livro da vida. Você entregou tua vida para Jesus. Agora vamos obedecer ao nosso Pai. Vamos viver em espírito e vamos renunciar à nossa carne, gente. Porque a carne, ela luta para nós obedecermos a Deus. A tua carne luta para não obedecer a Deus. Não, vai dormir.
Não fica orando por esse povo, não. Eles não querem nada com Deus. Quantas vezes eu já escutei pessoas entrar aqui na live e dizer: não ora por esse povo, não. Eles não querem nada com Deus. Eles não querem se consertar. Eles não querem. Gente, se Jesus tivesse desistido de mim, eu poderia desistir dessa live, passar a dormir tranquila, sem preocupação de acordar na madrugada para orar por vidas. Mas eu sei que Jesus não desistiu de mim, por que que eu vou desistir das vidas que ele colocou para me orar? Quantas pessoas dizem, tu vai entrar na guerra pelos outros? Eu não sou covarde. Jesus levantou alguém para entrar na guerra por mim. E por que que eu não vou entrar na guerra pelas almas? Por que que eu não vou entrar na guerra pela obra de Deus, pelas ovelhas de Deus, por aqueles que Deus deu a própria vida? Por que que eu não vou trabalhar para Deus como o Filho trabalhou por Deus? Como Cristo trabalhou para Deus? Por que que eu não vou seguir os passos de Deus? Tem gente aí, eu não está orando por rebelde, está orando pelo pecador. Eu era uma rebelde, eu era uma pecadora, eu era alguém que estava nas trevas, e porque alguém orou por mim, hoje eu estou aqui orando por vidas. E por que que eu vou abrir minha boca aqui e dizer assim, eu não vou orar por vocês porque vocês não querem nada com Deus? Quantas vezes eu disse isso? Tu continua orando, que o Senhor vai abrir os olhos dos viciados, vai abrir os olhos do traficante, vai abrir os olhos da prostituta, não importa qual é o pecado, não importa. Pecado é pecado para Deus. Ou tu agrada a Deus, ou tu agrada ao diabo. Ou tu agrada a Deus, ou tu agrada a tua carne. Porque tem as obras de Deus, tem a obra do diabo e tem a obra da carne. Temos que entender isso. As obras da carne não tem nada a ver com o diabo. As obras da carne chamam os demônios para a tua vida. As obras do Espírito, o Espírito de Deus está na tua vida. É muito fácil de entender isso. Se você tiver práticas da carne, quem vai vir para perto de você é o reino das trevas. Quando você satisfaz a tua vontade, né? Vai lá para o álcool, para as drogas, para a prostituição, para a curtição. Vai lá para as coisas, para as obras da carne. Tu te entrega na carne, nos prazeres da carne. Quando Eva caiu em tentação, o que ela fez? Ela fez a vontade da carne, não foi? Adão fez a vontade da carne, entendeu? O maligno tentou, mas eles fizeram a vontade da carne dele. Se eles tivessem resistido e obedecido a Deus, nem Eva e nem Adão tinham pecado, né? Por quê? Porque Adão botou culpa em Eva. Eu pequei porque foi a mulher que tu me destes. Só faltou botar a culpa em Deus. Eu caí porque o Senhor foi culpado, que foi me dar essa mulher que me fez pecar. Agora imagine só, o teu marido é um traficante. Aí ele manda tu ir pro tráfico. Tu vai? Tu não vai. Tu vai orar por ele para ele ser liberto. Teu marido é um ladrão. Aí ele te chama, vamos roubar comigo. Tu vai? Tu não vai. Por isso que tem que obedecer no Senhor. Tem mulheres aí que estão obedecendo os maridos, que os maridos não estão no Senhor. Tem homens que estão obedecendo suas mulheres, mas não são mulheres que estão no Senhor. Então a gente tem que obedecer no Senhor. Teu esposo está lá na vida errada, aí tu tem que obedecer ele. Não, vamos ali para droga, vamos ali roubar, vamos ali fazer isso, vamos ali para se prostituir por ali. Aí você vai obedecer o seu marido porque você ama o seu marido? Você ama o seu marido mais do que a Deus? Você ama o seu marido para ir para o inferno com ele? Você ama a sua esposa para ir para o inferno com ela? Estamos entendendo, gente, o que é obedecer. Aprendemos quem são os filhos das trevas e quem são os filhos da luz. Pelas suas obras você conhece os filhos das trevas e os filhos da luz. Pelas obras, pelas práticas, gente. Você conhece. Mas você não vai estar chamando as pessoas aí de filho do diabo, não. Jesus te colocou para ganhar essa alma para Jesus. Jesus te colocou nessa terra, te escolheu, foi para te ganhar essa vida para Jesus. Ora,
Ora por aqueles que levam o evangelho da verdade com amor, né? E com amor. Ora por aqueles que verdadeiramente são remanescentes da terra. Senhor, eu não tenho o dom da palavra, mas eu oro por esses, para que eles alcancem almas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e tenha práticas do teu Pai. Se você prestar atenção, tem um vídeo de umas gêmeas que ela fala que os filhos dela gostam tudo do pai, do pai, do pai, né? Elas dão todo o amor para a filhinha dela, só que a filhinha dela só quer estar com o pai, só quer estar com o pai. Vamos ser esses filhos, a qual nós queremos estar só com o nosso pai, que queremos agradar o nosso pai. Lembra quando tu era criancinha, tu queria estar no colo do teu pai, tu queria estar perto do teu pai, tu queria ajudar teu pai no trabalho. Por que tu cresceste e mudaste? Esse que é o problema. Quando o nosso orgulho cresce, a gente não quer saber de agradar a Deus. Quando o nosso orgulho cresce, a gente não quer saber de obedecer a ninguém, não. A gente só quer saber de fazer as nossas vontades. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Senhor disse que para nós entrar no céu, nós temos que ser como uma criança. Quando a gente é criança, a gente sempre está obedecendo. Você já prestou atenção? Pai fala sério, você fica assim, você aprende, você obedece. Quando nós temos o nosso entendimento, aí a gente começa a desobedecer o Pai. A gente já começa a fazer nossas vontades. Seguir a Cristo, meu querido, é renunciar à nossa vontade. Então, para nós sermos seguidores desse Cristo, a gente tem que renunciar a muita coisa na vida. E eu digo uma coisa para você: essa renúncia, você não vai perder nada, você só vai ganhar com Deus. Essa renúncia, louvado seja o nome, você vai ganhar o reino do céu.